O ano está começando, praticamente todo mundo já tem orientador constituído, é hora de começar o trabalho. E agora? Nós vamos começar com algo que é pouco falado, mas que eu acho que é importante a gente pensar nisso, que é assim, para fazer uma monografia, o que eu preciso? Em termos materiais mesmo. Então, a primeira coisa que eu, assim, peço para você considerar fortemente, tenha um bom computador. Parece muito óbvio, todo mundo vive hiperconectado, e aí é na hora de fazer a monografia que as pessoas não se dão conta de que elas não têm uma boa máquina à sua disposição. Eu penso assim, se você ainda não tem um computador bom, considera fazer uma poupança, parcelar, tenha um bom computador. Você vai precisar dele, e você não vai precisar dele só para fazer o TCC. Você vai precisar dele para trabalhar. Né? Então, quem ainda não tem um computador com uma configuração minimamente utilizável, que tenha. Uma outra coisa que é importante, de nada adianta ter um computador sem ter um bom editor de textos. Existem pacotes que você paga por ano, compra o pacote, existe a possibilidade de você comprar o pacote em 3 amigos, cada um tem uma licença, super tranquilo, você vai ter um bom programa à tua disposição e não vai esquentar a cabeça com isso. Tá? Então, se eu fosse dizer assim, para começar o trabalho do TCC, 2 coisas, um computador e um bom programa de editor de textos, tá certo? Para começar é isso. Uma terceira coisa que eu considero bastante importante, uma conta em nuvem para você salvar o seu trabalho. Não confie na memória física do seu computador, salve em nuvem, tá? Salve muitas vezes. O trabalho de salvar te poupa de sabores mais adiante. E por falar em editor de texto, e por falar em computador, a primeira coisa que você vai ter de desafio daqui para frente é a confecção do projeto de pesquisa. No que se refere ao conteúdo, a sua orientadora, o seu orientador vai te dar as diretrizes de trabalho no seminário temático que vai acontecer entre os dias 6 e 17 de março. Fica atento porque a coordenação vai soltar os editais dando a data, horário e ensalamento de cada um dos seminários. Para que serve o seminário? O seminário você vai apresentar para você e para os colegas que têm o mesmo orientador ou orientadora, assim, o que você pensou de fazer de pesquisa e vamos trocar figurinha, como é que a gente vai fazer esse projeto. Do ponto de vista de formatação, na Blackboard tem um modelo disponível de formatação de projeto de pesquisa e eu vou te mostrar passo a passo como é que a gente faz isso, beleza? O arquivo modelo de projeto de pesquisa, como você pode observar. É um arquivo compatível com o editor de texto Word, tá? A ideia é que você baixe esse arquivo e salve o teu projeto de pesquisa em cima dele. É para facilitar a tua vida mesmo. Então aqui, nome do autor completo em maiúsculas, você vai substituir pelo teu nome, né? O título do trabalho você vai substituir pelo título provisório da tua monografia. Não se preocupe muito, não é bem esse o título, não tem problema, depois você muda, tá? Na página seguinte o sumário, e esse sumário você vai pegar e vai manter exatamente como ele está aqui. A única coisa que você vai mudar é a numeração de páginas que você tem que adequar ao texto que você escrever, tá? Nesse modelo aqui, esse sumário ele não está indexado, portanto você vai ter que fazer isso manualmente, ok? Aí vem o texto propriamente dito. A primeira coisa que você vai fazer é descrever o tema. Então, a primeira grande parte do projeto de pesquisa é a introdução. Então, o primeiro item da introdução é o tema. Você vai simplesmente enunciar o tema, numa palavra, numa frase, numa expressão. Você não vai gastar linhas explicando. Na sequência vem a problematização,
Quer dizer, qual é o problema da pesquisa, o que você quer saber sobre aquele tema. Faça um esforço para expressar isso sob a forma de uma pergunta, né, de uma frase interrogativa. Quando a gente faz a pergunta, a gente já imagina uma resposta, e essa resposta é a hipótese. A hipótese, a pesquisa mais adiante, ela vai ou confirmar ou vai refutar a hipótese, ok? Ou as hipóteses, às vezes você pode trabalhar com a lógica de hipóteses contraditórias, ou sim ou não para alguma coisa, por exemplo. Aí vem os objetivos, dividido primeiro em um único objetivo geral. O objetivo geral, ele precisa estar articulado diretamente à problematização da tua pesquisa, tá? Então, por exemplo, se você quer saber quais são os posicionamentos do judiciário a respeito de uma determinada temática, o teu objetivo geral é identificar quais são os posicionamentos de uma determinada corte do judiciário a respeito de algum tema, tá? Pois bem, quando a gente pensa em objetivos específicos, que é o próximo item, são vários itens, todos eles começando por verbos no infinitivo, porque os objetivos específicos, como está escrito aqui, são ações e etapas. Então, perceba que você vai pegar e vai substituir esse texto que está aqui pelos itens dos teus objetivos específicos, tá? Então, vamos pegar o exemplo hipotético aqui, né? Selecionar qual corte será o objeto de estudo do trabalho, se você já não tiver lá no momento da elaboração do problema. Selecionar um determinado período para analisar os julgados, né? Então, vou pegar julgados entre 2014 e 2015, por exemplo. Categorizar os dados. Então, tem uma série de ações, leitura de textos, escrita do texto, da monografia e por aí vai. Então, aqui na observação ao lado, eu coloquei para você, para te ajudar, uma relação de verbos que você pode utilizar a fim de tornar mais claro o rol dos seus objetivos específicos, ok? Justificativa, qual é a relevância, o que justifica você empreender esse trabalho de pesquisa, tá? E aí vem a segunda parte do projeto de pesquisa, que é o desenvolvimento, dividido em 3 partes. O referencial teórico, considerando que é um texto, eu estou escrevendo aqui com pelo menos 5 páginas, mas se tiver 3 bem escritas, né, assim, se tiver o aval do orientador, tá ok, tá? E aqui é o que mais se parece com o texto que a gente conhece como texto propriamente acadêmico de uma monografia. Aí a metodologia, como você vai fazer o seu trabalho, então necessariamente todos os trabalhos terão uma parte de levantamento bibliográfico, de pesquisa bibliográfica, mas existem pesquisas que, por exemplo, vão fazer análise quantitativa ou análise discursiva por meio da análise de julgados. Quer dizer, converse com o seu orientador, com a sua orientadora, no sentido de identificar, né, o que você vai precisar fazer, como vai ser realizada a tua pesquisa. Por fim, um cronograma de atividades. Sugiro que você construa o seu cronograma de atividades considerando 2 variáveis. A primeira delas é o conjunto dos seus objetivos específicos. Então, quando é que você vai fazer cada uma das coisas dos seus objetivos específicos? E a segunda variável que você tem que considerar na construção do seu cronograma são os prazos constantes do comunicado número 141 da Coordenadoria do Direito, comunicado este que tem um manual do TCC com o cronograma de atividades para 2017. Ok? Por fim, fechando o projeto de pesquisa, vem a lista de referências, e o que vem a ser a lista de referências é a listagem dos materiais que você usou para fazer o projeto. Eu fiz aqui, para facilitar a tua vida, o que a gente chama de chaves de referências,
com o modelinho para cada tipo de documento que é mais comumente utilizado em trabalhos jurídicos. E aqui na lateral eu estou trazendo, além da chave genérica, um exemplo para ver como é que fica no caso concreto. Tá? Então vocês vão ver que tem, né, livro considerado no todo, que é o primeiro caso aqui, capítulo de livro, é o segundo caso, artigo publicado em periódico científico, é o terceiro caso, artigo publicado em periódico eletrônico, tá? Que é o outro caso aqui. Artigo publicado em jornal de grande circulação, é o último caso dessa página, eu passo para a página seguinte por conta dos comentários, acabou alongando, né? Legislação é o próximo caso, jurisprudência é o caso seguinte, tá? Parecer ou resolução é o caso seguinte, verbete de enciclopédia ou dicionário, né? E por fim, monografia, dissertação ou tese, que também é um outro jeito de organizar a referência. Esses são os casos mais comuns utilizados, e aí sempre no comentário aqui a gente tem exemplos para você se basear. Além da lista de referências, lembrando, referências é a lista dos materiais que você efetivamente usou, né? A gente tem também o chamado levantamento bibliográfico, é um item opcional, porque às vezes a gente vai fazer o levantamento do material que vai utilizar e não lê tudo para fazer o projeto, mas sabe que vai ler depois. Então você pode, da mesma forma que você organizou a lista de referências, organizar uma lista de levantamento bibliográfico, ok? Para terminar, quero chamar a atenção de vocês, né? Tem muita gente que se bate pra caramba com a coisa de tirar o comentário aqui do lado. É muito simples. Você vem aqui em revisão, abriu. Você vem aqui, ó, controlar alterações. Aí você tem que ver na tua versão, né, do editor de texto, o que é parecido, compatível com isso. No controle de alterações, você clica aqui em revisão. Tá? Se você simplesmente quer tirar as minhas observações, você vem aqui em rejeitar. Ó, você tá vendo que tá sumindo tudo. Você vem, rejeita, 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 e rejeita, rejeita, e ela vai sumindo. Aí, ao final do processo, você dá um ok, você fecha aqui e você tem o documento como você imagina ser pronto para ser salvo, tá? Bem, gente, por hoje é só. A gente vai continuar aí com esta espécie de videoteca de dicas de formatação de trabalho. Na sequência a gente vai começar a trabalhar com a questão da linguagem, citações e referências. Aguarde nos próximos vídeos, a ideia é a gente soltar um vídeo por semana aí, beleza? Um abraço a todos, até mais. Valeu!